O Banco Central se reuniu a portas fechadas com grandes banqueiros do país para discutir sobre a regulamentação de criptomoedas no Brasil. E tem diversos dispositivos aí que têm potencial de atrapalhar e muito a vida de todos nós que investimos nesse setor. Vamos entender melhor tudo isso no vídeo de hoje então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre investimentos, empreendedorismo, planejamento tributário, blindagem patrimonial e estratégias de internacionalização. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho também e é claro, não esquece de clicar no botão de gostei para dar uma força pra gente e de deixar um comentário também. Conta aí pra gente o que você acha dessa maior regulamentação sobre o mercado de criptomoedas, até porque essa é justamente a pauta que nós vamos tratar no vídeo de hoje. Mais especificamente, eu quero conversar com vocês sobre uma matéria que saiu há alguns dias atrás na Folha de São Paulo, na qual o jornalista relatou que o presidente do Banco Central, o Roberto Campos Neto, teria se reunido com grandes banqueiros do Brasil, pessoal aí, presidente de grandes bancos comerciais, para discutir, entre outros temas, sobre uma regulamentação nova, um projeto de lei que o Banco Central quer apresentar para o Congresso Nacional, que trata das criptomoedas. E é bom ressaltar que a gente ainda não teve acesso a esse projeto de lei. Na verdade, um desses banqueiros que teria participado dessa reunião teria revelado ao jornal da Folha sobre o que foi discutido por lá, sobre a condição de anonimato. E aí o jornalista fez essa matéria, como ele mesmo fala no texto dela. Eu vou deixar o link da matéria aqui no izinho. E o grande motivo pelo qual eles estão pretendendo aumentar a regulamentação sobre criptomoedas, segundo teria sido dito nessa reunião, pelo menos a justificativa que eles deram, é para proteger a gente, investidor desse setor, de tomar golpes. Afinal, o que seria de nós, ovelhas, se não fossem os lobos para nos proteger, não é verdade? E é claro, tem alguns dispositivos que podem até ser interessantes aí nesse sentido, como diminuir a impunidade para quem dá golpes nesse setor. Mas, por outro lado, tem algumas iniciativas que eles estão discutindo ali, na verdade não são dispositivos ainda, a gente não viu o texto da lei, mas algumas iniciativas que me parecem ser muito mais prejudiciais do que positivas. E a principal delas é essa que você está vendo aí na tela, na qual eles querem tratar as criptomoedas como se fosse uma espécie de veículo de investimentos que vai passar a estar embaixo do guarda-chuva da CVM, portanto, e as exchanges vão ser regulamentadas como se fossem uma espécie de fundos de investimentos, devendo seguir as regras que nós temos para esse tipo de veículo até então. Veja, muita gente quando vê isso daí não percebe quão perigosa que essa mudança pode ser. E é justamente isso que eu quero alertar no vídeo de hoje. Esse é um ponto que, diga-se de passagem, eu tenho até bastante conforto em conversar com vocês. Afinal, a minha tese de monografia em Direito, lá em 2016 ou 2017, foi justamente tratando se os ICOs, oferta inicial de criptomoedas, eles estariam sujeitos à regulamentação brasileira dos IPOs, oferta pública inicial de valores mobiliários como ações de empresas, por exemplo. E lá, então, eu precisei estudar bastante para entender o que é o papel da CVM, quais são as repercussões de nós tratarmos criptomoedas como uma espécie de valor mobiliário e quais são as repercussões de nós não tratarmos elas dessa maneira. Então, vamos alertar vocês agora quais que são os perigos de nós tratarmos criptomoedas como um veículo de investimentos. E antes de mais nada, nós precisamos então entender qual que é o papel da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários. E o papel dela é fiscalizar e regulamentar o mercado de valores mobiliários do Brasil. E valores mobiliários, por sua vez, são basicamente qualquer título de investimentos que tenha sido ofertado publicamente, aí, massivamente, e que quem comprar esses títulos tenha ou o direito de participação nos resultados desse título
ou ainda poder de voto e de intervenção aí nos rumos desses investimentos. E aí, como exemplos tradicionais de valores imobiliários, nós vamos ter ações de empresas de capital aberto, fundos de investimentos, debentures, contratos futuros do mercado de derivativos e por aí vai. E tudo isso está sob o guarda-chuva da CVM, porque é valor mobiliário, é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários. Entendido isso, então, aí o pessoal se pergunta, e criptomoedas, onde é que fica aí? Elas são consideradas valores mobiliários ou não? E, na verdade, as criptomoedas elas têm um caráter híbrido. Por um lado, alguns projetos até têm essa ideia aí de serem uma oferta pública para arrecadar dinheiro em troca de permitir uma participação nos resultados de quem comprar essa oferta pública ou ainda poder de voto aí para os detentores do token da criptomoeda. Mas o fato é que as criptomoedas elas vão muito além disso. Elas não são apenas uma forma de veículo de investimento. Elas também são uma moeda, um meio de pagamento. Elas também são uma rede, elas também são um software e elas também são até mesmo uma forma de manifestação ideológica, um protesto. Basta você ver o que estava escrito lá no bloco Gênesis do Bitcoin e aí você vai concordar com essa minha perspectiva. Então veja, não dá para reduzir as criptomoedas apenas a um veículo de investimentos. Elas são muito mais do que isso. E aí voltemos à notícia que nós temos até aqui então, na qual o Banco Central pretende enquadrar as criptomoedas apenas como um veículo de investimentos. Foi o que ele falou. Ele falou que não tem interesse em tratá-las como um meio de pagamento até então. E ele falou que ele quer colocar as exchanges aí enquadradas como fundos de investimentos e sob a fiscalização da CVM. Ou seja, vai tratar como se fosse apenas um veículo de investimentos. Isso significa que ele quer deixar inviável que nós utilizemos as criptomoedas como meio de troca, por exemplo, ou ainda como uma forma de manifestação ideológica, como um software e por aí vai. Vão ser apenas veículos de investimentos. Vai ser muito complicado de você utilizá-la como uma moeda, como meio de pagamento, por exemplo. O Banco Central manifestou expressamente que ele não tem interesse em permiti-las, como se precisasse da autorização dele, que elas funcionem como meio de pagamento. Você pode ver aí na tela. A criptomoeda é como se fosse uma Ferrari. E aí ele quer fazer que você compre uma Ferrari, mas que você não possa dirigi-la. Ela vai ficar apenas de enfeite. É a mesma coisa que ele quer fazer ao reduzir o escopo das criptomoedas a apenas veículos de investimentos. E se as exchanges vão funcionar como uma espécie de fundo de investimentos, isso significa que agora você não vai mais poder usar os teus reais para comprar Bitcoin, por exemplo, numa exchange, e sacar da exchange em Bitcoin. Afinal, elas funcionam como uma espécie de fundo de investimentos. E por acaso você já conseguiu comprar cotas de um fundo cambial de dólar, por exemplo, para depois sacar em dólar? Ou ainda comprar cotas de um fundo de investimentos imobiliários para depois converter as suas cotas em um imóvel que fazia parte da cesta desses fundos? Não, na verdade esses fundos existem justamente para que você possa se expor à volatilidade dos preços dos bens que compõem a cesta desse fundo sem precisar comprar esses bens diretamente. Mas se você quiser ter os bens diretamente, você não tem. O que você tem são as cotas do fundo. Esse é quem tem o bem. E é mais ou menos essa construção que me parece que eles querem fazer aí com as criptomoedas. Mas sabe o que é melhor do que ter um fundo cambial de dólar? É ter dólares, ter a liberdade de poder mandar esses dólares para onde quiser, para fora desse fundo. E sabe o que é melhor do que ter um fundo multimercado que seja de criptomoedas? É você ter as criptomoedas e poder mandar elas para fora. Porque fundo de criptomoeda, para mim, é diferente de ter criptomoedas. Você não tem a principal essência das criptos, que é justamente a liberdade de poder movimentar o seu dinheiro e fazer a custódia como você bem entender, independentemente do sistema financeiro tradicional. Ter criptomoedas que você não consegue tirar da exchange é a mesma coisa que você ter um cão de guarda banguela, um pitbull que ficou manco e que não vai conseguir cumprir
aquilo que você gostaria que ele fizesse na hora que um ladrão entra na sua casa para tirar tudo que você tem. E além de dar esse tratamento aí diferenciado, tratar criptomoedas como veículo de investimentos, nessa reunião o Roberto Campos Neto também teria manifestado o seu interesse em proibir que exchanges que estão sediadas no exterior atuem aqui no Brasil, como é o caso da Binance, por exemplo, que permite você trocar reais por criptomoedas, mesmo não estando sediada no Brasil, utiliza alguns gateways de pagamento para fazer essa ponte. Esse tipo de atuação, segundo os interesses do Banco Central, seria impossível. Então, ou essa exchange ficaria irregular com o Brasil, e aí certamente ele ia oficiá-la para parar de fazer essas ofertas, como já fez aí com o mercado de derivativos na Binance, por exemplo, ou essa exchange ia ser forçada a se instalar aqui no Brasil e virar uma exchange encoleirada, que não permite você ter a liberdade sobre os teus investimentos. Das duas, uma. E na prática, isso acaba sendo péssimo no primeiro momento para todos nós que desejamos comprar criptomoedas usando a nossa estaleca real, porque significa que essa troca vai ser quase impossível de ser feita. Quer dizer, você consegue fazer nas exchanges que foram aí domesticadas, que estão pacíficas, que não deixam você tirar em criptos, mas aí você não tem criptomoedas de verdade. Agora, se você quiser comprar numa exchange que permita você tirar em criptos, você vai acabar precisando ter uma conta no exterior, mandar os teus reais para dólares, por exemplo, e aí entrar na Binance estrangeira e aí comprar lá fora dólares por criptomoedas e sacar para sua carteira. Se essa regulamentação se desenhar como parece que é o interesse do Banco Central, ao falar que quer tratar criptoativos como veículos de investimentos, se for assim, isso mostra mais uma vez a importância que nós temos de ter uma postura internacional, de ter contas bancárias no exterior, de abrir empresas offshore, de tirar o nosso patrimônio do nosso país e ainda mais, de tirar o país do nosso patrimônio. Essa burocracia que só atrapalha a liberdade financeira da gente. Em tese, eles estão fazendo isso aí para garantir a nossa segurança contra golpes, mas na prática, eles estão tirando aquilo que nós mais gostaríamos de garantir, que é ter a custódia dos nossos bens sem precisar aí do aval de uma regulamentação de alguém mais intelectual do que a gente que estaria lá em Brasília. Mas o que me consola em tudo isso é saber que, como eu disse, isso tudo até agora são apenas rumores, é um disse e me disse, foi um banqueiro que saiu da reunião, que falou pro jornalista, que aí escreveu a matéria, que aí eu li e agora eu tô contando para vocês. Em todo caso, o Banco Central manifestou que eles pretendem apresentar esse projeto de lei ainda nesse primeiro trimestre de 2022 e que depois eles querem fazer com que ele seja aprovado ainda nesse ano. Eu que não vou esperar para ver, porque pode ser que não aconteça agora, mas hora ou outra algo desse tipo vai acontecer. E se você for parar para pensar, um projeto na forma como eles estão querendo desenhar ali, pode ser interessante até mesmo para as exchanges brasileiras, ou ao menos para aquelas que são grandes. Afinal, elas vão estar criando uma reserva de mercado. Se elas vão ter que se instalar como uma espécie de fundo aqui no Brasil, isso aí já corta o pequeno, porque não é todo mundo que tem bala na agulha para poder cumprir com essa regulamentação. Além disso, se elas estão querendo elas ainda vão acabar proibindo a troca de pares como Bitcoin e reais, por exemplo, em qualquer outro lugar que não seja nessas exchanges brasileiras. E essas exchanges brasileiras, certamente elas sentiram uma bela de uma solapada quando a Binance começou a oferecer esses pares de compras de criptomoedas. Certamente elas perderam um bom pedaço de mercado. Então, a pressão dos grandes players, sejam eles os estados, a Receita ou mesmo as grandes exchanges, tende a hora ou outra passar um projeto dessa magnitude. Nada dura sem nenhuma burocracia para sempre. E eu vou me proteger, eu não vou ficar sentado esperando não. Eu vou começar a construir o meu capital de forma global. Se isso acontecer, eu já vou estar com a minha empresa lá fora, com a minha conta no exterior, para poder comprar os meus bitcoins que não sejam aí encoleirados, para poder ter a minha Ferrari e poder dirigir. Se não dá para ter Ferrari e dirigir no Brasil, aí eu construo isso daí lá fora, porque lá essas leis sem sentido provavelmente não vão existir.
e se existir em algum país, eu vou para um outro da mesma maneira. E assim a gente segue a vida com esse projeto de internacionalização. Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever no canal. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.